preciso abordar dois tipos diferenciados de arquitetura que elas basicamente oferecem para a gente a possibilidade de executar também várias instruções por ciclo. Uma arquitetura bem interessante, embora não muito utilizada hoje em dia, é a arquitetura VLW. E ela é uma tipo de arquitetura que ela nos permite também a execução de várias instruções por ciclo, só que com a ajuda, né, do compilador. Na arquitetura superescalar, que a gente viu semana passada, na aula passada, a gente tem que a grande parte do trabalho é feito pelo hardware. O hardware identifica as dependências, ele para as instruções, e ele também vai fazer com que a gente possa recolocar instruções, executa as instruções fora de ordem, faz todas as providencia os operandos, tudo isso é feito através do hardware, né? Ou seja, embora você possa ter um trabalho, uma participação do software fazendo a parte de escalonamento, isso não é fundamental para o funcionamento do nosso processador, tá? E para a gente começar, eu tenho dois tipos de arquiteturas para apresentar hoje, né? Uma é os processadores multithreading, tá? E outra são os processadores VLW. Vamos começar aqui pelo VLW. Deixa eu só organizar aqui um pouquinho. Deixa eu fazer uma verificação aqui também. Tá bom. Já achei aqui. Só um segundo. Bom, vamos lá. Então, hoje é bem simples a aula hoje, não tem assim, nenhum grande mistério, né? Porque também isso é fácil de entendimento, eu acredito. A arquitetura VLW, ela vai tentar executar várias instruções ao mesmo tempo, deixando essa atribuição de descobrir quais instruções podem ser executadas em paralelos para o software, o compilador. Como isso pode ser feito exatamente? Você vai pegar, o compilador vai pegar o teu código-fonte lá, vai gerar normalmente um código de máquina, linguagem de montagem, alguma coisa assim, e vai examinar, ou numa linguagem intermediária qualquer, e vai examinar aquele código. Então, ele vai olhar as dependências entre as instruções. E ele vai pegar essas instruções que não são dependentes, que elas podem ser executadas em paralelo, e coloca elas uma do lado da outra, montando o que chama palavra longa. Daí o nome dessa arquitetura, Very Long Instruction Words. Essa é uma técnica originária lá na programação, na microprogramação das unidades de controle dos processadores RISC, e muitas dessas técnicas utilizadas nos compiladores VLW veio daquelas técnicas de otimização de microinstruções ou microoperações, como você queira chamar, e o compilador, então, é que faz isso. Devido a esse problema de você montar uma palavra
longa, com 512 bits, por exemplo, 256, 512 bits de largura, essas arquiteturas não têm compatibilidade binária com as arquiteturas convencionais, ou pelo menos a princípio não teriam. Isso sempre foi um grande obstáculo para que elas fossem utilizadas com mais amplitude, né? Fosse utilizada mais amplamente. A pergunta também que há de ser feita é por que foi feita essa opção de deixar o compilador montar a palavra longa? Que não faz com o processador superescalar, que resolve por hardware e tudo bem. Bom, a ideia por trás desse tipo de arquitetura é que você, a Giza, quer dizer, da mesma maneira que aconteceu com a arquitetura RISC, o que você fez com a arquitetura RISC? Você pegou complexidade que estava na arquitetura e você transferiu para o compilador, ou seja, o compilador que tem que cuidar das coisas, o hardware vai ser o mais simples possível, eu posso gastar mais instruções para gerar o mesmo código, mas se o meu hardware for mais simples, eu vou trabalhar da maneira mais rápida. A ideia aqui do VLW é mais ou menos essa. Se eu tenho um hardware mais simples, eu transfiro complexidade para o compilador, leva mais tempo para compilar, etc. Mas depois que o programa está pronto e se o hardware é mais rápido, ele vai executar aquilo com mais eficiência. Então, a ideia é mais ou menos essa. Tá? Então, nesse segundo slide aí, a gente está vendo aí que as arquiteturas tinham origem lá na compactação de microcódigo das microinstruções nas arquiteturas CISC. E a gente, assim, não tem nenhuma novidade aqui a comentar nesses slides, mas já falei o que ia falar. Sim, historicamente, então, você passa a complexidade do compilador e o hardware fica mais rápido. Essa é a premissa básica, inicial do VLW. Isso é uma ideia antiga, tá? Duas companhias foram fundadas em 84 para construir computadores com a tecnologia VLW, a Multiflow e a Sideman, né? A Multiflow foi iniciada por Bob Fischer, né, os colegas da Universidade de Yale, e a Sideman foi fundada pelo Bob Hall, um outro pioneiro da VLW, com seus colegas de trabalho também. Só que em 87 a Sideman lançou a máquina com 256 bits, uma palavra longa de 256 bits, e tinha no hardware suporte a software pipeline, uma técnica de otimização parecida com o Open Rolling e outras técnicas que o compilador emprega hoje em dia. A Multiflow, que a companhia concorrente lançou também no mesmo ano, uma outra máquina também com uma palavra de 256 bits, para poder despachar até 7 operações por ciclo de relógio. Quando a gente está falando em palavra longa, aquelas instruções que compõem a palavra longa se chama de operações. Tá? E aí você podia até ter 7, né, na verdade, instruções RISC, vamos colocar assim, sendo executadas ao mesmo tempo. E, bom, as primeiras máquinas VLW foram um fracasso comercial e a Sideman fechou em 98, a Multiflow já em 1990. Tá? Bom, seria suficiente para a gente desistir dessa ideia, né? Mas não foi assim. A pessoa resolveu insistir mais um pouquinho. Tá? Vários processadores VLW foram feitos, alguns experimentais nas universidades, e outros foram feitos comercialmente. Dos quais a gente vai destacar dois processadores aqui, o IA64 e o Crusoe, mais para frente aqui nos slides. Bom, vamos falar um pouquinho do VLW de uma maneira geral. Então, repassando aquilo que eu disse, cada instrução longa é formada por um conjunto de operações que necessariamente podem ser executadas em paralelo, essa é a ideia. Elas são montadas pelo compilador, aplicando técnica de escalonamento. E o grau de concorrência entre 2 e 4 não era muito alto, talvez um pouquinho mais alto
do Itânio, mas era mais ou menos 4 instruções é o limite, né, que a gente tem hoje em dia de média, né, de sustentado de instruções paralelas num código convencional, mas essa arquitetura que está ressaltada ali não era compatível com o código convencional. Você tinha também, nessas arquiteturas, o banco de registradores com múltiplas portas, né, de entrada e saída, porque tem que oferecer vários operandos ao mesmo tempo, e também tem que ter várias unidades funcionais para poder executar instruções em paralelo. Então, nesse aspecto, ela é muito parecida com a arquitetura superescalar. As arquiteturas VLW teriam, teoricamente, menor complexidade do que as suas contrapartes, né, superescalares. Aqui é um diagrama hipotético, né, de uma arquitetura hipotética da LW, tentando mostrar mais ou menos isso. Você busca a instrução na cache de instruções, decodifica e envia para buscar os operandos no banco de registradores, que tem várias portas, e é enviado e as instruções são enviadas, as operações são enviadas para execução nas várias unidades funcionais. Curiosamente, o que a gente tem que perceber é que a maioria das arquiteturas ela possui um esquema de que a posição da operação na palavra já diz para que unidade funcional ela vai. Então, se você não tem nenhuma instrução naquele ciclo para mandar para aquela unidade funcional, você bota um NOP ali no lugar. Algumas outras arquiteturas são um pouquinho mais sofisticadas e tentam já fazer um tipo de encaminhamento da operação para a unidade funcional, independente da posição onde ela esteja na palavra longa. Mas isso é uma complexidade adicional, que traz alguns atrasos. Ali embaixo, mostra mais ou menos uma operação, né, de uma instrução VLW, que seja uma operação dentro da palavra longa, tem dois registradores um registrador destino, dois registradores fonte com 6 bits, indicando que a arquitetura tem 64 registradores, como a gente pode ver aqui na figura aqui, 64, um banco de registradores com 64 registradores. A gente tem também uma coisa, então tem um opcode de 9 bits, não é muito interessante, tem um stop bit que normalmente é para indicar o final da sequência de palavras que podem ser executadas em paralelo. Às vezes você consegue juntar mais operações, às vezes menos um pouquinho, e você pode interromper, para não gastar espaço e memória, você precisa, imagina que você tem uma palavra longa que só tem, sei lá, 2 operações. Aí você ficar botando nop, você bota um stop bit ali e já começa a palavra longa em seguida. Então, é para economizar um pouquinho de memória. E tem uma coisa que chama predicado, 4 bits. Isso aqui é interessante, e tem aqui também 16 vezes pred aqui no cantinho direito. Isso chama registrador de predicado. Ele é um registrador interessante porque ele é utilizado para tentar popular mais as palavras longas com operações úteis, né? Com operações a serem executadas. O que você faz? Você tem um desvio, que você tem um desvio, né, if, then, else, e você tem normalmente uma sequência de instruções de cada lado e você junta novamente o fluxo logo depois. Para você otimizar, você fazia o quê? Você fazia uma palavra longa com os 2 ramos, com instruções de 2 ramos, e colocava junto de cada instrução um predicado. Tipo assim, você executa a instrução especulativamente, depois você verifica o resultado do desvio que aquela instrução dependia, e se o desvio foi tomado ou não tomado, conforme fosse o resultado, você anularia essas instruções. Então, é uma maneira de você... tipo, a unidade funcional está lá, não está fazendo nada, eu estou aqui tentando otimizar a execução do código, vamos executar os dois ramos do if, né? O then, o else, vamos ver o que dá. Bom, e aí, se de acordo com a resolução do desvio, você anulava um dos ramos do desvio, ou as instruções executadas no ramo de desvio. Então, o registrador de predicado é para isso. Você podia ter até 16 dessas conjuntos de instruções, assim, de ramos, né, sendo executados especulativamente na arquitetura. Daí esse 16, tá bom? O que mais? Bom, isto posto,
tem muitos detalhes arquiteturais dessas arquiteturas para a gente mostrar para vocês. Eu vou procurar ser breve, né? Mas, basicamente, a arquitetura de maior sucesso foi o Tânio e a 64 da Intel. Ele foi uma parceria entre a Intel e a HP. E foi a opção, na época da Intel, pela arquitetura de 64 bits. Lembrando que a arquitetura x86-64, que a Intel usa hoje em dia, ela foi criada, ela foi feita pela AMD. Tá? Exatamente na época que estava sendo pensando as arquiteturas, desculpa, 64 bits, a Intel ela resolveu apostar nessa arquitetura VLW, enquanto a AMD pegou o x86 convencional e estendeu o conjunto de instruções para 64 bits. Ok? Então, era uma máquina com relativamente o clock baixo, 800 MHz, né? Com pipeline, sim, a arquitetura VLW também tem pipeline. Tá? Aquilo que eu mostrei para vocês no slide anterior, aqui é um pipelinezinho aqui de execução. Bom, ela é uma arquitetura de 64 bits, ou seja, os operandos, né, inteiros podiam ter 64 bits de largura, capaz de executar 6 operações por ciclo, tá? Aquele conceito de operação não é uma instrução RISC, né, mais ou menos. Tinha 4 unidades inteiras, 4 unidades multimídia, aquelas MMX, instruções gráficas, né, na época, 2 unidades de load store, 2 unidades de pontos flutuantes com pressão estendida e 2 pontos flutuantes com pressão simples. Então, uma máquina com muitas unidades funcionais. Tinha uns pacotes, que eles chamam de palavras LW, os pacotes tinham até 3 operações e um templatezinho. O template codifica as combinações mais frequentes dos tipos de operações. Eu vou mostrar um pouquinho depois para vocês o que é o template. Então, e 2 desses pacotes eram buscados por ciclo, formando, então, uma palavra longa de até 6 operações por ciclo. Esse templatezinho, basicamente, ele indicava, tá, daqui o template, para aquele pacote, se ele poderia ser executado, por exemplo, com um pacote vizinho. Tá? Se as instruções no pacote podem ser executadas em paralelo, se uma ou mais delas deve ser executada serialmente, se o pacote pode ser executado em paralelo com os pacotes vizinhos. Eu não tenho essa codificação toda aqui de cor, nos slides, mas essa era basicamente a ideia em torno desse template. As instruções todas com o mesmo tamanho, claro, né? Sempre as operações têm o mesmo tamanho. A instrução 0, 1 e 2, leia-se operandos. E aí essa ordenação é aquela questão do Little India e Big India, né? Acho que está em Little India aí. Então, a arquitetura não inseria NOPs para preencher posições vazias no pacote. Tá? E simplesmente vai juntando as instruções e se houver uma instrução que não dá para executar em paralelo, essa aqui não dá para executar em paralelo, você tem que serializar. Ok? E o que mais? E aí, aqui está o diagrama em blocos, tá? Da arquitetura. Antes de continuar, né, eu sempre veio aqui, o vídeo está embaixo, né? Eu quero acabar isso hoje. E aí a gente tem, se não der também, a gente continua na terça-feira. Na terça-feira eu queria colocar matéria não, fazer matéria adicional, um extra para vocês. Bom, a gente tem aqui, então, o diagrama em blocos. E antes de eu continuar, perguntar, alguma dúvida até aqui em relação à arquitetura VLW? O conceito, acho que já foi bem entendido por vocês. E aqui o diagrama em blocos. Tá? Qualquer dúvida aí, por favor, bota aqui no chat que eu vou procurar responder. O que tem nessa arquitetura? Tem 2 caches, tá? Tem uma cache de instruções, tá? Ela tem uma cache de dados, tem 2 unidades funcionais de load store lá em cima,
tem lá embaixo as 4 unidades inteiras, as 4 de MMX, as 2 de ponto flutuante mais simples, as 2 de ponto flutuante mais complexas. Então, tem unidade funcional aberta. O banco de registradores, ela marca 128 registradores inteiros, 128 de ponto flutuante. Embora a arquitetura só apresente 32, tá? Então, esses outros 128 são registradores para renomeação. A renomeação era feita por hardware? Não, ela era feita por software. Tá? Então, os 32 registradores podiam mapear em até 128 registradores físicos. Tá bom? Tem umas outras coisinhas pequenas, ali tem uns branch registers, tinha 8 branch registers, que são aqueles registradores para fazer a execução predicada, o nome é esse, né? A execução condicional do desvio, então, chamado também de registradores de predicado, né? Predication registers, e tem 3 unidades de desvio, para tentar calcular o resultado do desvio de até 3 instruções simultaneamente. Esse Advanced Load Table, acho que falo lá na frente para que ele serve, um hardwarezinho para tentar otimizar a execução dos loads. E apesar dessa máquina, desse processador, no diagrama em blocos, ele parecia assim, simples, né? Na verdade, ele era uma arquitetura bem complexa, bem sofisticada, ao contrário do que se poderia imaginar para uma arquitetura VLW. Essa Advanced Load Table é um recurso que tem em hardware, tinha outros recursos em hardware também para tentar fazer a vida do compilador ser um pouco mais fácil, ou aproveitar, otimizar mais a execução das instruções. E essa arquitetura maravilhosa que vocês estão vendo, ela não teve sucesso, ela foi cancelada tem uns 3, 4 anos atrás. Não é mais fabricada, a Intel não fornece mais, ela durou aí uns anos aí de projeto. Não lembro de qual agora. Mas onde está a raiz do mal? Ou seja, dentro dessa arquitetura aí, onde é que está o erro, né? O erro está ali, nesse quadradinho pequenininho, que está escrito IA32. Ué, IA32 decode conta, mas isso é uma arquitetura de IA64, que está vendo um IA32 aqui no meio, que tem uma caixinha tipo x86 aí dentro, né? Essa caixinha é a raiz de todo mal. O que essa caixinha... eu vou contar a história toda aqui, né, para vocês. Bom, o que essa caixinha ela apresentava, né? Ela tinha ali o seguinte: essa arquitetura ela podia executar o código nativo, compilado com VLW, todo bonitinho, ou ela podia também pegar um código x86 e transformar em VLW em tempo de execução. Então, ela tinha um módulo de compatibilidade para tentar superar o problema da compatibilidade binária. Então, ela fazia a tradução de x86 para IA64, de IA32 para IA64. Isso foi um grande problema. Por quê? Porque, nesse modo de compatibilidade, o processador, evidentemente, tinha um desempenho bem inferior no modo nativo. Mas tudo bem, é só fazer código nativo e o cara vai rodar mais rápido. Só que quem faz código nativo não é a Intel. Tá? A gente faz... quem faz código nativo são os fabricantes de software. Não são nem os compiladores. Você vai fazer o compilador de menos. Você vai pegar o teu código, vai compilar e você vai ter que depurar aquele código. O que acontece é o seguinte: se você faz o código para uma arquitetura nova, tá, certamente surgirão problemas. Mas quem é responsável para a solução desses problemas é o fabricante de software. Tá? Se você pega o teu código e faz o código para x86 e bota para rodar na arquitetura x86 lá, se não funcionar, o problema não é do fabricante, é da Intel, cujo hardware é incompatível com o próprio hardware que ela tinha dito que era compatível. E muitos fabricantes não viram vantagem nenhuma em fazer versões de programas, de aplicativos, para
o IA64. Então, as pessoas deixavam o IA32. E aí, nesse modo de compatibilidade, o desempenho dele era inferior aos processadores x86-64, tá? Da AMD. Tá? E até os que depois a Intel passou a adotar, né? Os x86-64 da própria Intel, os RISC, né, 64. Então, os superescalares estavam dando uma surra no VLW da Intel. E por esse motivo, a coisa acabou evoluindo de uma maneira tal que ele foi perdendo mercado, e aí uma coisa leva a outra e acabou sendo finalmente tirado de fabricação esse titânio. Ele tem outras facilidades, tá? Eu acredito que já está lá no AVA, né? O material, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se eu estou com. Deixa eu sintonizar aqui, se eu estou com vocês. Já tem, eu acredito, esse material lá. Só verificando aqui. Deixei os slides, eu ia preparar o texto, mas eu não consegui preparar o texto. Estou super enrolado com outras coisas. Está lá, o VLW lá disponível. Vocês podem dar uma consultada. Então, frigir dos ovos, né? A história que a gente tinha para contar é essa. O que tem no VLW? Né? Tem aqui o 8064, tem um outro diagrama em blocos da mesma arquitetura, né? A mesma coisa, tem lá as 3 unidades de desvio, as 4 inteiras, né? E as unidades de MMX, né? Gráficas, né? Tem as unidades flutuantes, elas aqui, né? E tem lá o banco de registradores, 132 registradores. É um outro diagraminha bem interessante mostrando isso daqui, ó, predicate, tá? Tem lá um registrador de predicado para fazer isso executar mais rápido. Tá bom? O mesmo diagrama bonitinho. Então, ele tem 128 registradores, ele tem um registrador de predicado de 0 a 15 e tem 64 registradores de predicado, aliás, para trabalhar com essa execução condicional, né? Execução predicada é o termo. Tem também apoio para fazer software pipeline, a técnica de utilização de laços, né? Execução mais rápida de laços, para você poder desenrolar o laço. Fazia especulação de dados de controle, ou seja, tinha predição de desvio e executava loads e stores especulativamente. Para especular o load, ele era marcado como especulativo, né? Então, o processador não sinalizava exceções no load especulativo. E no lugar, se o desvio do controle for tomado posteriormente, o desvio que está protegendo aquele load, né? O compilador coloca uma instrução especial, check.s, para verificar se a exceção ocorreu no lugar do load. Então, ele executa o load, anota se deu exceção ou não. No lugar da instrução do load, ele bota um check S, e aí, se deu exceção no load, se for uma página que não devia, alguma coisa assim, você vai dar o erro só depois, tá? Também tem aquela estruturazinha de load avançado, a LAT, né? Se ela não consegue verificar se pode passar um load na frente do store, lembra que eu só posso passar um load na frente do store se o endereço foi diferente, né? Então, como você está em fase de compilação, você não sabe qual é o endereço que você vai estar usando, se você passar o load na frente do store, você tem também usar uma LAT para saber se aquele load foi feito incorretamente, ou seja, se o load era para o mesmo endereço do store, e o store tem um valor novo para aquela posição de memória, então você vai anular aquele load. Tá? E aí você tinha que desviar para uma rotina de recuperação, para desfazer a bagunça toda. Tinha instruções MMX e SSE similares à arquitetura x86. Tá. Que mais? Ele foi feito na época, mais ou menos, foi lançada a família Pentium. Tá? Então, na tentativa de aumentar o desempenho, o processador IA64 tinha diversas facilidades que não eram encontradas em arquiteturas de VLW tradicionais, tornando-se assim um processador VLW mais complexo a projetar. São paradoxos, que a arquitetura VLW tem como objetivo simplificar o hardware, transferindo complexidade para o computador. Tá? Então, essa é a história do IA64.
Tem um outro processadorzinho bem interessante, que é o chamado Transmeta. Tá? Ele foi, na época do início do 2000, antes um pouquinho dos celulares. Tá? Ele foi lançado com a ideia de ser compatível também com o x86, mais um, né? E eventualmente com a máquina virtual Java. Ele tinha 64 registradores de uso geral, e suportava o despacho estritamente em ordem, não fazia especulação de desvio. Ele tinha duas unidades funcionais inteiras, uma unidade de memória, load store e uma unidade de desvio. Então, era um processador muito mais simples do que o Itânio. A ideia dele era... E aí ele era um system na chip, né? Tinha lá controlador de RAM, interface para PCI, cache nível 1, cache nível 2. Tá? Era assim, um cara system na chip. Tinha um pipeline também de 7 estágios inteiros e 10 estágios com flutuantes. A cache ali era de 64, uma sociedade de 8, a cache L2 unificada de 512 KB, controlador de memória embutidos, controlador PCI, e o consumo bem baixinho, entre 0,4 e 1 watt. Ele visava aplicações móveis, de sua maneira. Ali, aqui ele usa uma terminologia diferente, ele chama cada operação de átomo, né, e os átomos juntos formavam uma molécula, bem original. E aí você tem, então, 4 unidades no máximo, 4 operações no máximo em cada palavra longa, podendo... é isso. E aí, ele fazia a tradução de x86 para IA64, desculpa, fazia a tradução do x86 para a molécula, para o código interno, on the fly, mas não era por hardware, tá? Ele tinha um softwarezinho interno, tá? Chamado Code Morphing, que era carregado quando o computador era ligado, de uma ROM para RAM, e dali por diante, depois daquele carga inicial, ele estava configurado. Então, o que é interessante é o seguinte: se a arquitetura x86 evoluísse, era só mudar o código da flash ROM e o processador seria atualizado automaticamente. Tá? Então, e ele tinha cache de tradução para tentar otimizar as traduções, etc. E era um processador bem interessante. Você internamente era um VLW, mas externamente parecia um x86 completo. Né? Esse carinha, entretanto, ele não teve muito mercado. Acho que ele chegou um pouquinho antes do tempo, por aquilo que pareça, porque os dispositivos móveis que podiam utilizá-lo, né, os notebooks, as coisas, só tiveram assim, um uso mais intensivo depois que eles fecharam a fábrica aí desse Codemol. Aqui um exemplo da instrução em x86 e como seria montada as duas moléculas montando essa instruções equivalentes com átomos equivalentes a instruções de alto nível. Então, 4 instruções x86 eram traduzidas pelo Codemorphing para uma coisa mais ou menos aqui desse tipo. Os entendidos de x86 entenderão. Não é o meu caso, eu não sou especialista em x86. Então, aqui a tradução ela visava aproveitar essas traduções que eram feitas, você não retraduzia código que já estava traduzido. E quem trabalhou chegou a trabalhar nessa empresa foi o Linus Torvald. Tá? Chegou a trabalhar um tempo aí. Já tinha uma tecnologia de gerenciamento de energia similar que tem hoje em dia nos processadores, de acertar a tensão e a frequência, né? Ou acertar a tensão em função da frequência e a frequência em função do que o processador está fazendo. Se ele está fazendo nada, abaixava dinamicamente esse ponto de tensão. Ele era bem econômico. Aí mostra aí o TDP máximo comparando com os processadores móveis da época, né? Era bem econômicazinho, tá bom? Tinha várias versões, com frequências diferentes, com características diferentes. E
Esse site não existe mais, desculpe, tem lá, se clicar lá não vai achar mais ninguém, no transmeta.com. E tem um paper, um white paper que fala mais de Transmeta, tem, acho que está lá no aba, se não tiver, eu tenho esse paper, alguém pode me pedir que eu dou. Perfeito? Dudas, perguntas? Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Muito bem. Bom, essa história aí do VLW, bem resumidamente, tá? Nenhum VLW deu certo comercialmente até hoje. Tem uma caveira de burro enterrada nessa parte dessa tecnologia. Tá bom? E, sim, essa parte cai na... Vai, eu vou liberar hoje o questionáriozinho para vocês, até terça-feira. E, sim, essa parte cai na avaliação individual de vocês. Tá? Bom, vamos lá, vamos. O que mais tem, mestre, para te falar? Vou falar um pouquinho das arquiteturas simultâneas multithreading que eu tenho aqui. Mas para falar dela, eu tenho que falar um pouquinho de outras arquiteturas, tá? Mais antigas, chamadas multithreading. Deixa eu compartilhar com vocês. A nota avaliação 3 sairá em breve, estou trabalhando nela, tá bom? A resposta é as soon as possible. Bom, o que a gente tem aqui? Arquitetura de computadores, dois multithread. Vamos falar das arquiteturas multithread. Muitos sistemas operacionais modernos têm o conceito de thread, ou seja, você executa vários fluxos de instrução dentro de um mesmo processo. Tá? O contexto de uma thread é mais leve, porque ele só tem basicamente o banco de registradores, o apontador de instruções e o apontador de pilha. Ou seja, o contexto da thread basicamente é esse. E aí você trabalhar com várias threads é muito mais simples, muito mais rápido, mais eficiente do que trabalhar com vários processos. Perfeito? Então, só que eventualmente, alguma dessas threads pode estar fazendo uma operação de longa latência, que a gente chama, que vai demorar muito, você pode estar parada por algum motivo. Aí a gente tenta, se for um I/O, não tem jeito, você tem que botar a thread para dormir, tirar ela da fila, ela vai ficar esperando o I/O. Mas se for alguma coisa com uma latência intermediária, a ideia é você parar de executar aquela thread, troca de contexto, né, e passa a executar uma outra thread até que aconteça uma outra operação de longa latência, e você vai trocando de contexto em contexto. Tá? Isso permite... tipo assim, mestre, mas que latência média é essa? Tipo, você vai buscar na cache de nível 1, tá na memória, você vai fazer uma operação de sincronização entre a thread, e você tenta pegar um semáforo, não consegue, esse tipo de operação assim, tá? Bom, aí, quando você tem várias threads, então, executando em paralelo, vamos dizer assim, essa técnica, né, de trocar de thread permite esconder, minimizar o efeito dessas operações de longa latência no tempo de execução das threads e fazer com que o conjunto de threads seja executado mais rapidamente. Tá bom? Bom, o processador ele troca de contexto. Tem três tipos básicos de arquiteturas multithread, né? Granularidade fina, que a gente chama, granularidade grossa e multithread simultâneo, que é o mais moderno, mais famoso. Na granulosidade fina, a técnica é interessante porque ela executa uma instrução de uma thread diferente a cada ciclo de relógio. Então, por exemplo, se o pipeline tem 5 estágios, ele vai pegar uma instrução uma instrução de uma thread diferente, vão ter 5 instruções de diferentes threads dentro do pipeline.
Qual a vantagem disso? Simplifica, porque você não tem mais dependência direta, nem dependência falsa. Então, você ganha bastante... o hardware é mais simplificado, você ganha bastante velocidade na execução das instruções. O pipeline pode ser mais rápido. E você não perde tempo trocando de contexto, porque você sabe que a cada ciclo você vai pegar uma instrução de uma thread diferente. Qual o problema dessa técnica? Você tem que ter um número grande de threads se o seu pipeline for muito profundo. Se for 10, 15, 20 estágios, você vai ter que ter pelo menos 10, 15, 20 e muitas vezes mais do que isso, threads disponíveis para você poder fazer com que essas threads executem lá, preencham o pipeline com instruções úteis. Tá bom? Então, esse tipo de arquitetura não prosperou, tá? Não prosperou. E um exemplo dela, a arquitetura MTA, e ela também, quando tem poucas threads, quando pode sequencial, o desempenho dela é péssimo. Essa arquitetura suportava 120 contextos, de 120 threads diferentes, você no pipeline com 21 estágios, e anyway, cada contexto com 32 registradores e um apontador de instruções. E isso não foi muito adiante. Tem uma arquitetura grandona e grossa, elas se dividem em tipos diferentes, em que elas basicamente tinham um mecanismo implícito de troca de contexto e outra com mecanismo explícito. O implícito é o seguinte: ele era feito quando certas instruções eram executadas, no mecanismo implícito. Ou seja, quando você tinha uma instrução que podia gerar uma operação de longa latência, você fazia a troca de contexto até resolver aquele problema. No mecanismo explícito, você tinha instruções explícitas para fazer a troca de contexto. Tá? O overhead da troca de contexto é 1 se a instrução é descartada, se você tiver uma instrução que não faz nada, e 0 se você for apenas um bit ali, um campo na instrução, mandando você fazer troca de thread. Né? Então, você poderia ter uma instrução normal com um bitzinho a mais para indicar. Quando, se ele tiver em 1, você troca de contexto, pega outra thread para executar. Tá? E as dinâmicas, o processador troca de contexto quando ele detecta que vai executar, quando detecta que uma operação de longa latência está ocorrendo. Teve uma falha na cache, teve uma falha, uma perda na sincronização, você tentou pegar o objeto lá, fazer um semáforo, um semalloc, um spinlock, e não foi bem sucedido, aí você, nessa casa, você faz a troca de contexto. O overhead da troca de contexto é proporcional à profundidade do pipeline, portanto, do estágio do pipeline que dispara a troca de contexto, né? Já que as instruções posteriores devem ser anuladas. Então, tem um overhead um pouco mais... Tem um overheadzinho, que nos outros casos também tem, né? Esse overhead, né? Mas um estático, ou seja, nunca muda o ponto que você vai fazer a troca de contexto, outro dinâmico. O ponto que você vai fazer a troca de contexto é variável, de acordo com a execução do programa. Tem dois exemplos. Tem o Spark LE, a máquina do Emmett Alewife, né? Alguns brasileiros trabalharam nesse projeto, mas não suporta um número muito grande de contextos, de 4 a 32, porque os contextos são um pouco altos nesse caso dessa máquina, 40 registradores, né? O que mais? E o overhead troca de contexto era de 14 ciclos, relativamente alto, e você só fazia a troca de contexto quando tinha falha na sincronização ou na cache de instruções. Tá? Então, outro exemplo é o NCE Spark Plus, que é uma arquitetura... Essas duas arquiteturas são baseadas no processador comercial Spark. Tá? O NCE Spark Plus e o Spark LE, muito parecidos, tá? Iguaizinhas quase. Mas o Spark Plus foi desenvolvido aqui, chegou a ter até um silício fabricado, mas nunca foi testado. E a gente também, no Brasil, tem um problema, que a gente tem um atraso em microeletrônica. Né? A gente perdeu esse bonde, acho que praticamente definitivamente. A gente não tem gente no país capacitada nessa área. Né? Já teve, né? Gente muito boa até. Mas, então, a arquitetura baseada no processador Spark, e ela as duas, né? E aí é um exemplo de granulosidade grossa. Tá?
Bom, a eficiência do multithread depende do número de contextos suportado. Quanto maior o número de contextos, menor a chance do processador parar. Mas tem um custo de hardware, porque você tem que ter um banco de registradores, um apontador de instruções no hardware para cada uma das threads, tá? E também se a frequência das trocas de contexto é muito alta, a arquitetura tem que ter um desempenho pior, né? No caso da granulosidade grossa, né? A granulosidade fina não tem sentido que todo ciclo você troca de contexto. Então, são arquiteturas de relativo sucesso, mas não se firmaram no mercado, tá bom? O que a gente tem hoje, efetivamente, em termos de arquitetura comercial? É o simultâneo multithread, conhecido como Hyperthread, né, da Intel. Né? É uma técnica que permite múltiplas threads despacharem múltiplas instruções a cada ciclo para unidades funcionais de um processador superescalar. Então, ao invés de você estar executando um processador superescalar instruções de uma única thread ou um processo, vai executar de 2 threads, 3 threads, 4 threads, uma coisa assim. Ele combina a capacidade de despacho de múltiplas instruções das arquiteturas superescalares com a habilidade de esconder a latência das arquiteturas multithread. A cada instante de tempo, instruções de diferentes threads podem estar sendo executadas simultaneamente. Busca reduzir o número de slots de despacho não ocupados, que é elevado em arquiteturas multithread, aquelas que nós estudamos, convencionais, e o número de ciclos que criam instruções despachadas, que também é alto nas arquiteturas superescalares. Aí tem uns desenhozinhos, tá? Que eu fiz aqui, então, tentando mostrar isso. Então, tem vários tipos de arquitetura SMT, Full Simultaneous Issue, Limited Simultaneous Issue, de quantas threads eu vou usar para escolher as instruções que eu vou despachar, né? Então, basicamente é isso, tá bom? Mas olhando aqui os gráficos que eu fiz, desenho que eu coloquei, mostra aqui uma arquitetura com pipeline convencional, tá? A gente já estudou MIPS, alguma coisa assim. Então, as dependências de dados, elas colocam as bolhas, né? E evitam, de dados e controle, evitam que haja uma utilização plena das unidades funcionais dos processadores com único pipeline. Os processadores superescalares, eles têm isso aqui mais ou menos. Tem aí alguns ciclos que não tem nenhuma instrução sendo despachada, outros que tem 4, vamos supor que você é uma máquina que despacha 4 instruções por ciclo. Alguns ciclos vão ter 2, 3, uma, tá? Então, basicamente, no processador superescalar, é essa situação. Então, um processador convencional, com pipeline único, processador superescalar que tem vários pipelines, mas todo, nesse caso, e no outro, no superescalar, são instruções da mesma thread ou do mesmo processo. Tá? Na velocidade fina, independente de ter um pipeline só ou vários pipelines, a cada ciclo de relógio você troca de thread. Então, aqui você vai sempre ter threads sendo executados. Na verdade, eu não conheço nenhuma implementação de multithread de velocidade fina com vários pipelines, tá? Eu conheço só com um pipeline só. Mas, independente disso ou daquilo, a ideia é a mesma. Tem uma baixa utilização devido às dependências intra-thread, né? E baixo desempenho com uma única thread. Se você tiver só poucas threads, né, você vai ter um desempenho ruim que você vai acabar tendo aqueles mesmos buracos que você tem no outro caso, que você não tem thread para despachar naquele ciclo. Tá bom? E aí, finalmente, né? Que maravilha! O simultâneo multithread, né? Você vai preencher a cada ciclo com instruções de diversas threads para você despachar isso adiante. Tá bom? Então, teoricamente, isso aqui é o melhor dos mundos, né? Mas, na prática, os processadores da Intel, eles despacham 2 threads, tem um outro novo agora que despacha mais um pouquinho, mas os hiperthreads da Intel despacham threads apenas de duas threads por ciclo. Então, essa coisa ideal não é tão assim ideal, né? Tem outro desenho, esse desenho está mais feio, deixa para lá, o outro está muito mais bonito. Então, quais são as mudanças que você tem que fazer numa arquitetura para virar simultâneo multithread? Você tem que ter vários apontadores de instruções para cada uma das threads que você está executando, né?
mesmo que você não esteja executando ela, o contexto dela vai estar lá dentro, né, guardado, para que ela possa ser executada. Você vai ter que ter a tabela de renomeação modificada para considerar os registradores de cada uma das threads. Pilha de retorno, mecanismo que eu não mostrei para vocês, mas também é separada para cada thread, um mecanismo de predição para retorno de subrotina. E que mais? Você tem que também saber qual thread você está trabalhando para fazer a predição de desvio. Então, você vai ter diversas PHTs, tabelas de predição separadas para cada uma das threads. O banco registrador vai ter que ser muito grande, tá? Com registradores para as threads, registradores adicionais para renomeação. Que mais? Normalmente você vai precisar, então, de 2 estágios para acesso ao pipeline, porque ele vai ficar muito lento. O banco registrador, desculpa, que ele vai ficar muito lento. E a caixa de primeiro nível e segundo nível com a identificação da thread, para saber aquelas instruções que estão lá de que thread pertencem. A janela de instruções tem que ser maior para comportar um número maior de instruções, e a TLB, a própria translação de endereço na memória virtual, tem que ser modificada para você poder fazer esse negócio todo funcionar. Então, são várias alterações, mas que no final dão um custo adicional de hardware mais ou menos 5%. Então, o processador tem muita coisa grande hoje em dia que não tem a ver com o núcleo dele, né? Tem memória cache, tem nível 1, nível 2, nível 3, tem umas coisas lá de fora que não tem a ver com o núcleo. Então, o gasto adicional no chip todo, né, no processador uniprocessador, é de 5% mais ou menos. Tá? Então, aquele bypass, aquele adiantamento de dados, ele vai ter que ter mais de um nível, por causa desse 2 estágios de processo pipeline. A distância entre a busca e a execução aumenta a penalidade por falha na predição de desvio. Demora para você descobrir que executou uma instrução errada. O tempo de ocupação do registrador também aumenta por causa disso, né? O tempo que o registrador está sendo utilizado, ele vai aumentar. Aqui é um diagrama que tenta explicar a diferença da arquitetura superescalar para a arquitetura SMT. Basicamente, são vários contextos aqui do lado direito que a gente tem, com vários bancos de registradores, vários apontadores de instruções. O resto é tudo mais ou menos igual, com essas observações apenas, né? De você anotar de que thread a instrução ou o dado. E aqui tenta mostrar a diferença da execução com 2 processadores sem multithreading e 2 processadores com hiperthread, né? No caso da Intel. É um processador superescalar sem hiperthread, um processador com multithread simultâneo ou hiperthread. Você tem lá as estruturas de dados compartilhadas pelas diversas threads. E aí, isso diminui a taxa de acerto da cache, né? Diminui a taxa da predição de desvio, tem vários impactos aí. Entretanto, contudo, todavia, a gente tem essas arquiteturas se estabeleceram no mercado, tá bom? A Intel lançou o Hyper-Thread, a IBM tem um Power 5, até o Power 9, o Power 10 a gente tem mais instruções, além de 2 threads, são 4 no Power 9, uma coisa assim. Mas no SMT, até agora, o Hyper-Thread da Intel, até agora, são 2 processadores lógicos. Aqui, um diagrama em blocos do Power 5 tem 2 pilhas de retorno, tem 2 PCs, tem 2 bancos de instrução, tem algumas coisas que são duplicadas por conta das threads, né? Essas filas aqui tem que levar em conta de que thread é a instrução, tá bom? No final, também o reorder buffer, né, também tem que ser modificado para você poder saber de que thread é aquela instrução que está terminando. Aqui outros diagramas em bloco, mostrando threads on, não dá para ver nada aqui nesse desenho. Sim, então falando aqui, você gasta mais ou menos 5% do tamanho total do chip, tá? E você ganha o quê? 5% a mais de hardware. Você ganha um desempenho, tá? Que ele Atmos, aqui está aqui o desenhozinho, 25 a
daquilo 30% mais ou menos mais rápido, uma arquitetura com hiperthread. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando você compra lá o seu Intel Core, você está com 4 núcleos reais e podendo executar até 8 threads, né? Cada thread dessa a mais te vai dar um 30% a mais. Então, com 4 núcleos reais, você tem 5,2 processadores efetivos. Então, não entra numa de que eu vou executar 8 threads, você vai ter o dobro de ganho, né? Ou vai executar na metade do tempo que um processador com 4 núcleos apenas. É um recurso que ajuda a você aproveitar melhor o recurso do processador, mas não é nada milagroso, tá? E ele vai melhorar um pouquinho o seu desempenho, mas não vai dobrar. As threads, os hiperthreads, não acredita que um processador com 8 threads, né, e 4 núcleos, ele vai se comportar como um processador com 8 núcleos reais. Não é mesmo isso. E mais ou menos a ideia foi tentar mostrar o que tem por trás desse conceito de hiperthread e sua utilização, etc. E os benefícios e as modificações, as diferenças que você tem que mexer na arquitetura para chegar lá. Perfeito? Dúvidas? Perguntas? Tá? Então, além da dúvida do Marcos Eduardo sobre a avaliação, a nota da avaliação, alguma outra dúvida? Tá bom. Deixa eu parar aqui, então, a gravação.